paz do Senhor Jesus. Esse é o programa A Voz do Libertador. É um programa voltado para a família cristã, para a família que serve ao Senhor Jesus e quer aprender mais da palavra do Senhor. Eu tenho aqui comigo nesse programa, participando, o pastor Lediel Santos, vice-presidente das Igrejas Assembleia de Deus em Blumenau, e o pastor Arthur Bittencourt, vice-presidente das Igrejas Assembleia de Deus em Santo André. E o tema de hoje é um tema polêmico, mas muito pertinente. A questão do nepotismo evangélico. Porque na política é passivo, né? Que a gente diz assim, não, mas dentro da igreja. Como você entende isto? O filho do pastor, por exemplo, vai trabalhar, vai estudar, vai se preparar para assumir a igreja. De que forma que você entende isso? Como que você vê isso? E eu tenho aqui 2 filhos de pastores presidentes que estão na obra hoje, pastor Lediel e pastor Arthur. E aí, pastor Lediel, como é que você enxerga isso, fora que eu imagino que seja criticado, mas tem todo um legado, né? Não caiu de paraquedas. Já, bastante criticado também, faz parte. Bom, vamos lá, ser filho de pastor, claro que tem seus desafios, né? Seus muitos desafios, né, pastor Arthur? Desafios, Mas a gente percebe que essa questão de um filho de pastor dar continuidade ao seu ministério é algo que a gente vê, por exemplo, instituído pelo próprio Deus lá no Antigo Testamento, né? Escolhe uma tribo, a tribo de Levi, e a função sacerdotal passava de pai para filho, né? A gente vê isso também na monarquia e tal, mas enfim, pulando para os nossos dias, onde a gente vê nepotismo na política, né? Políticos indicando sobrinhos e tal, e coisas desse tipo. Eu sempre, quando alguém vem perguntar para isso, nepotismo na igreja, pastor Lediel, qual a sua opinião? Eu sempre digo, seja na igreja, ou seja em qualquer lugar, sou totalmente contra. Nepotismo, além de ser algo absurdo, eu sempre digo, é pecado. Mas a gente precisa entender o que é nepotismo. Sim. Porque a gente não pode achar que filho de pastor não tem chamado, filho de pastor não foi convocado para o ministério. Infelizmente acontece nepotismo ministerial? Infelizmente acontece. Filho de pastor sem chamado, sem vocação, péssimo testemunho, só fez lambança e de repente não tem mais caminho para seguir, daí o pai arruma lá, não, eu vou te colocar como obreiro e tal, e infelizmente acaba respingando em coisas boas. O que eu tenho falado? Eu tenho falado que nenhuma igreja é boba. Uma igreja que está em contato com os céus não é boba, e ela vai perceber quem tem chamado e quem não tem. E eu sempre digo, seja filho de pedreiro, seja filho de médico, seja filho de pastor, seja filho de quem for, a Bíblia, no Novo Testamento, as listas que Paulo vai dar em Timóteo e Tito, deixa bem claro quem está apto para o ministério. Para o ministério, é o testemunho de vida, é a capacidade de lidar com as pessoas, é o reflexo da própria família dele, e assim por diante. É só você pegar as listas. Então, independente se é filho de quem for, se encaixa nesse padrão, você sabe que está apto para assumir uma responsabilidade ministerial, consequentemente, não importa quem o ordenou, não vai ser nepotismo. Agora, se você olha para a vida daquela pessoa, né, não se encontra nada disso, e está ocupando um cargo justamente porque é filho, sobrinho, parente amigo, de alguém que o indicou, a gente, infelizmente, aí a gente vê nepotismo ministerial e algo muito sério. Mas, como a gente sempre diz, de Deus não se zomba. Sim. Um dia estarão diante de Todo-Poderoso. Sim. Eu conheço já o pastor Lediel há tempo, o pastor Arthur também, e eu tenho acompanhado o esforço deles, o trabalho deles, buscando conhecimento, aperfeiçoamento, né? E a gente vê a maturidade espiritual que ele já tem. Pastor Arthur, como que você vê essa questão do nepotismo, por exemplo, na igreja, né? Em que aspecto a gente pode dizer assim, não, isso é nepotismo, isso não é, isso é bom ou não é? Outra pergunta, por ser filho de um obreiro, por ser filho do pastor, por exemplo, ele não pode ter ministério em qualquer circunstância, ele tem que esperar o pai morrer para daí ele assumir? Como é que você entende isso? Bom, o pastor Lediel mencionou, só vou fazer aqui uma reprise, falar um pouquinho da questão do nepotismo na sociedade. Do ponto de vista moral, era algo imoral, né, para
os políticos, quer do poder executivo ou legislativo, colocar alguém da parentela em algum cargo. E esse clamor popular foi tão alto que se normatizou. Então, no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, se estabeleceu uma norma reguladora, se impedindo, portanto, a chegada de algum parente para algum cargo dentro do Poder Judiciário, e de igual modo isso acontece no Poder Legislativo. Vindo para a questão da igreja, que eu percebo? Primeiro, o pastorzão que fizer isso, tentar incluir algum parente, tal, se for o seu filho, para fazer parte, quem sabe, ou da administração da igreja, ocupar algum cargo eclesiástico, sem que essa pessoa antes evidencie uma chamada de Deus na vida, ele sofrerá muito. Quem Sim. vai sofrer é o pastor, porque a igreja, como o pastor Lediel já mencionou, a igreja vai observar, às vezes não a pessoa que está ali foi colocada naquele cargo, ela não tem ainda um gabarito para exercer aquela função, e a igreja vai perceber. E vai gerar um certo frisson, algum tipo de murmuração, que vai respingar mais fortemente sobre o pastor. Então, o pastor que age com essa prática do nepotismo ministerial, ele está sujeito a arcar com um custo muito alto. Ele paga um preço alto por isso. Agora, respondendo a sua pergunta, a resposta para a sua pergunta é não. Ou seja, um pastor que tenha um filho que ele perceba que tem a chamada de Deus, ele pode indicá-lo para o ministério, sim. Só que assim, o filho ele não vai ficar por todo o tempo nas costas do pai, sendo carregado pelo pai. O filho vai ter que dar evidência de uma chamada, de uma vocação divina, Uma maturidade, de um maturidade, inteligência relacional, saber lidar com o contraditório, lidar com as pessoas, pastorear ovelhas dóceis, ovelhas indóceis. E todo esse cenário vai burilar, vai lixar e vai polir o caráter deste moço, ou desse obreiro, ou dessa obreira. De modo que o nepotismo é repudiado, sim, quando falta discernimento do pastor de querer impor uma situação como essa, a igreja percebe que não dá certo. Quem age dessa forma cai no exemplo de Eli, né? O Eli que está velho, o Eli que está sem visão, o Eli que está gordão, que cai da cadeira e morre, sem corrigir os seus filhos que estão mexendo na oferta, que estão mexendo com as mulheres, entrando no campo da prostituição, e aí o paizão não toma nenhuma providência. E nesse sentido, mais uma vez, vai cair no colo, a conta vai cair no colo do pastorzão que agir dessa forma, né? Pastorzão de maneira carinhosa dentro da linguagem jovial, né? Sim. O pastor, então, eu vejo dessa forma esse assunto. Uma coisa importante, né, até para quem está assistindo, que precisa ter um cuidado muito sério nessa questão, porque o que a gente percebe? Muitos talentos ministeriais já foram enterrados por causa disso. Né? O pastor Arthur provavelmente também cresceu com muitos adolescentes, filhos de pastor. Eu cresci com muitos adolescentes, jovens, filhos de pastor, que eles tinham chamado, tinham talento, porque assim, eu sempre digo, o filho do pastor, ele é uma das pessoas, no geral, mais apta assim, para dar continuidade. Por quê? Né? Não é que ele tem alguma coisa especial por ser o filho de pastor. Não, mas é porque na prática do dia a dia, esse pastor, né? Esse pastor, quando essa criança nasceu, ele ia todo dia já para a igreja, cresceu debaixo dos bancos da igreja. Faltou alguém para cuidar do som, o menino tinha 8 anos, mas ele estava lá aprendendo a mexer no som. Né? Geralmente os filhos de pastores desenvolvem habilidades musicais porque não tem alguém para fazer naquele culto que ninguém quer tocar. Quem que vai? O filho do pastor. Faltou alguém para atender o cultinho das crianças, vai a filha do pastor. Então o filho do pastor, ele vai sendo criado numa vida ministerial já desde a infância. Acelera o processo, né? Acelera o processo. Consequentemente, né, uma pessoa, por exemplo, que recebe o chamado depois de adulta, ela ainda tem que pegar, digamos, um feeling ministerial para dar continuidade. O filho do pastor já está naquela pegada. Né? Claro, precisa ter um chamado de Deus, algo latejando no coração, mas justamente devido às críticas
críticas, né? Muitas vezes, então, quando chega, principalmente na adolescência e juventude, então aquela pessoa que um bloqueio, ela diz: eu sei que Deus está me chamando, mas como, né, tem esses rótulos, eu estou sendo rejeitado, eu não quero. E daí a gente percebe um grande problema hoje nas igrejas, né? A falta de sabedoria das próprias pessoas comprometerem alguns talentos que poderiam estar frutificando e muito no reino de Deus. Eu, na minha adolescência, eu tive uma experiência muito forte com Deus, aonde eu tenho como um divisor de água, né? Porque o que eu comecei a perceber? Se eu fizesse, era porque eu era filho do pastor, estava querendo aparecer. Sim. Se eu não fizesse, as pessoas olhavam e falavam: eu não vou fazer, porque nem o filho do pastor está fazendo. Então, assim, o que eu percebi? Se você faz ou não faz, vai ser criticado. A partir daquele momento, devia ter uns 14, 15 anos, aquilo mudou na minha vida. Eu falei: não, eu quero agradar a Deus, independente. Se eu fizer ou não fizer, vão falar, então vou fazer. A partir dali, eu comecei, então, a intensificar, né, e potencializar tudo que Deus tinha para a minha vida. Mas não é fácil, muito se perdem nesse caminho. Sim, é verdade. Uma coisa interessante, até algo que está no meu coração, nós temos um grupo de pessoas, de filhos de pastores, que perderam a identidade. Né? Há um clamor, né? O Instituto Haggai, no ano passado, até divulgou uma pesquisa que mostrava que até os 16 anos, de cada 10 filhos de pastores, 8 estarão desviados. Olha como isso é grave, é gravíssimo. E a gente vê também que muito filho de pastor com chamada, por conta das críticas, do que ele viu, do que ele presenciou, esse dia a dia de filho, né? Eu tiro pelo João, o João tem 6 anos, está aqui toda a vida junto, aqui, ó, vai buscar no aeroporto, vai fazer isso, está ali no som, está aqui no púlpito, mas é criticado, né? À medida que vai crescendo um pouquinho, e aí quando ele sai e não vou ser pastor por causa disso, dá para ver, né, uma frustração. Que palavra vocês deixam para esse filho de pastor, por exemplo? Porque uma vez que ele tem um chamado, não há o que ele faça. Aí vai fazer faculdade, vai fazer aquilo num sentido de querer se encontrar. Que palavra vocês deixam para esse jovem, para esta moça, por exemplo, que se casou, mas que por conta dessa infância, hoje ela entende: não quero porque eu sou filho do pastor. Vamos dizer, que palavra você deixa para esse jovem, para essa moça? No aspecto, né, um filho de pastor que hoje, por exemplo, está afastado do ministério justamente por isso, né, por entender que, eu não quero que vão dizer que eu sou filho do pastor, então a minha chamada não é genuína. Eu sei que tem pessoas nessa condição. Que palavra vocês deixam para esse jovem? Essa fase da adolescência é muito difícil para um filho de um pastor. Já é uma fase de mutação, né? de transformação e crescimento. Por si só já traz conflitos e algumas crises. Mas eu penso que uma estrutura familiar pastoral é um apoio de grande valia para que esse moço ou essa moça, filhos de pastores, fique firme na sua posição, até que chegue um momento de que ele tenha uma percepção de mundo melhor. E aí então, como o pastor Lediel mencionou, que a gente sempre passa, a gente suplanta essas crises, essas neuras, essas coisas da cabeça, elas somem. E Deus começa a fazer florescer aquilo que Ele colocou em você como um dom, né? Então, isso vai acontecer de uma maneira natural. Pode ter alguma dificuldade aí no processo? Pode. Alguns se perdem. Mas eu creio que, como Paulo falou em Gálatas 1, que ele foi chamado desde o ventre pela graça para servir a graça, eu acredito que quem tem uma vocação real, ela volta depois, né? Deus tem o seu modo de encontrar as pessoas pelas esquinas da vida, pelas curvas da vida e atraí-la amorosamente, docemente, para que ela volte ao centro do querer de Deus para a vida dela. Agora, no tocante a uma pessoa que tenha passado por isso, uma dificuldade dessa, eu penso o seguinte, vou citar o texto clássico de Provérbios 22, verso 6, na NVI, que diz: ensina o menino nos objetivos de vida que você tem para ele, e quando ele se envelhecer ou crescer, ele não se desviará do caminho. Então, primeira coisa, ensinar no caminho, não é o caminho, não é apontar, filhão, vai lá,
vai lá para a escola dominical, vai lá para o ensaio, vai lá. Não, é o pai ao Estar lado, junto, é o pai caminhando junto. E segundo elemento, os objetivos de vida que você tem para ele. Aí esse texto de caminho, essa palavra caminho no texto, não está falando de salvação, está falando do que, dentro do gênero literário de provérbios, que são ditados de sabedoria, Práticos, sapienciais, ditados práticos no Antigo Israel, ali ensina os objetivos de vida que você tem para ele. Ou seja, coloca para ele um alvo, coloca os propósitos. Filho, você está do meu lado, nós servimos a Deus, a obra do Senhor é assim, ela pode ter dificuldades, mas o céu sempre vence, a vitória da cruz sempre prospera na nossa vida. Se você for criando estes pontos, estes marcos na caminhada dele, ao seu lado como um pastor, você marcou ele. Ele pode até no futuro se afastar dos caminhos de Deus, mas aquilo ficou, o caminho, aí sim, o caminho ficou impregnado na alma dele, de modo que ele vai retornar no tempo certo, entendeu? E ele retorna. Porque assim, se a pessoa tem chamada, ela vai chegar uma hora que ela não precisa da muleta do pai. Ela vai andar sozinha, entendeu? Então, é o que eu percebo hoje, por exemplo, né? Eu sempre estive ao lado do meu pai. Eu estar aqui hoje, é claro que ele me liberou, ele é meu pastor, eu faço ele saber, pastor, eu vou lá para o sul, vai meu filho, Jesus te abençoe. Mas assim, eu tenho andado por lugares que ele nunca andou, que ele nunca pisou. Então, quer dizer, chega uma hora que Deus faz aparecer a tua história, agora é a tua história. Ele tem a dele, e isso fica lindo quando você vê todo o desfecho do que Deus tem para o pai ou para o filho, e por aí vai dentro da família pastoral, que cada um tem o seu valor no reino, cada um tem o seu ponto de se frutificar, né? De frutificar no reino. Então eu acho que esse é o elemento. Para encerrar, aquela frase que diz assim: nós ensinamos o que sabemos, mas só reproduzimos o que somos. Se o paizão, a mãezona, reproduziu coisas boas de uma identidade de Cristo, uma identidade cristã, fica tranquilo, porque isso impregna o espírito do filho, impregna o espírito da filha. E aí, na hora certa, Deus faz encaixar todas as coisas e a pessoa ela retorna para o centro do propósito dele, para a vida deles. Interessante. Jovem da jovem. Pastor Lidiel, eu gostaria que você fizesse uma oração agora. Amém. Orar pelos filhos e pastores. Amém. Para Deus dar a eles estrutura espiritual, amém. Discernimento. Isso. Né? Às vezes acaba confundindo. Por um lado, a gente tem os filhos dos pastores, por exemplo, que não estão comprometidos, achando que o fato de o pai estar no ministério, já todas as bênçãos do pai caem sobre eles. Por outro lado, nós temos filhos de pastores que não querem saber do ministério, por conta das dificuldades do pai, achando que o seu ministério vai ser igual. Por isso eu quero pedir para você orar agora, para Deus abençoar os filhos de pastores, as filhas de pastores, dando estrutura, discernimento espiritual. Antes de orar, só complementar, né? Dizer então para esses filhos de pastor: você tem um chamado, não desista. Isso. Não desista. Vale a pena? Busca uma direção do Senhor, vale a pena estar no centro da vontade dele. Verdade. Se você tem um chamado de Deus, você pode fazer qualquer outra coisa na vida. Se não está cumprindo os propósitos de Deus, você vai ser frustrado. Então, procure fazer a vontade de Deus. E eu quero também aproveitar, pastor Zanil, deixar um recado para os pais. Para você que é pastor e você percebe que o teu filho tem um chamado. Não desista dele. Invista no ministério do seu filho. Vai vir crítica, sempre vai vir, porque tudo que se faz que é relevante vai se levantar crítica. Mas você, pastor, você já formou, quem sabe, dezenas e até centenas de obreiros. Por que não investir também na vida do seu filho? Então, pense com carinho nisso. Como eu disse, pedras vão vir, mas você vai ver que se ele tem um chamado verdadeiro, os frutos vão ser muito maior. E aqueles que um dia criticaram, lá na frente vão ser também abençoados pela vida e pelos frutos do teu filho. Tá bom? Que Deus abençoe. Oremos? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse momento de diálogo, de conversa sobre um assunto tão importante. Vida pastoral, nepotismo, filho de pastores, e nós sabemos que há tantos assuntos delicados nesse contexto,
mas Tu és o Deus de gente, que vai muito além das confusões, dos achismos, dos posicionamentos de redes sociais. Tu és um Deus que usa gente para a Tua obra. Tu és um Deus que levantou através de uma família, Senhor, todos os ministérios patriarcais, a família levítica. E nós sabemos que ainda hoje Tu faz isso. Tu trabalha com o pai, trabalha nos filhos, trabalha nos netos. E nós pedimos, Senhor, que haja comprometimento com a Tua obra nos nossos corações, para que nós venhamos ter discernimento, Senhor, a Tua voz, num contexto de tanto barulho, de todo mundo achando que tem razão, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando, Senhor, no coração desse pastor, desse filho, dessa filha de pastor que tem chamado, que esses meninos e essas meninas com chamado, eles possam aprender, Senhor, que mais vale ouvir a Tua voz, responder ao chamado e permanecer no centro da Tua vontade, independente de quem se levante contra, e que eles possam frutificar. Peço que dê discernimento aos pastores, para que com muita sabedoria, prudência, possam sim potencializar esse chamado na vida dos filhos. Nós queremos, Senhor, ver a Tua obra crescendo. Nós pedimos que o Espírito Santo trabalhe de uma maneira personalizada na vida de cada filho, filha de pastor, e o pastor e a pastora que estão ouvindo nesse momento o nosso debate, a nossa conversa, que eles possam ter uma direção dos céus, que o Teu rosto resplandeça sobre eles, Senhor, que o Teu favor os envolva. E também, eu clamo pela igreja, Senhor, para que a igreja tenha maturidade, discernimento para saber separar o joio do trigo, e que o Seu nome seja glorificado, e para que a Tua obra continue crescendo e não seja comprometida por causa de achismos ou rótulos. É assim que nós clamamos pela Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Obrigado, pastor Lediel. Deus abençoe. Amém, meu amigo. Obrigado, pastor Arthur. Obrigado, pastor José. Eu sou Rosanildo Amorim e este é o programa A Voz do Libertador. Esse programa foi gravado aqui no templo da Igreja Assembleia de Deus, aqui no bairro Fortaleza Alta, a Igreja Moriá. Está participando do programa, trabalhando aqui para o Vitor Irmão Antônio, o auxiliar irmão Rodrigo na parte de imagens, também o Daniel e o Henrique na parte de edição de vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Na próxima semana, no próximo programa, nós estaremos falando sobre família, namoro, noivado, casamento e divórcio. E eu convido você para participar desse programa. Divide, compartilhe nas suas redes sociais, faça essa voz, a voz do libertador, chegar no ouvido daquele que precisa. Deus abençoe sua vida. Fique na paz que só Cristo tem para dar.